Bom dia, amores do sétimo ano. Hoje, infelizmente, eu não pude estar com vocês. Eu tô aqui em São Paulo, vou levar o meu filho para uma consulta já já, então, infelizmente, eu não pude estar aí hoje, tá bom? Mas eu vou deixar essa aulinha gravada do fundo do meu coração e eu não podia deixar de lembrar que hoje é aniversário de duas fofuras aí de dentro da sala, que é a Giovana e a Isabelle. Olha, apesar de eu não estar aí, deixa eu colocar aqui, peraí, só um tiquinho pra vocês. Mas tem até parabéns com direito à música, hein? Hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra vocês. É o aniversário, vamos convidar os amigos receber. Felicidades, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate palma, que é hora de cantar. Agora todos juntos vamos lá. Parabéns, parabéns. Hoje é seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Cante novamente que a gente pede bis. Olha, com direito a parabéns da Xuxa, hein? Isso é inédito, hein, gente? Então, deixa eu inverter a câmera aqui. Vamos parar o parabéns, Gigi, Isabelle. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí muita saúde, muita paz e muito amor na vida de vocês, tá bom? Bom, muito bem. Então agora vamos à nossa aulinha. A gente vai falar hoje um pouquinho. Vocês já assistiram aí o documentário que eu acho que a Gabi passou para vocês sobre a vida de Charles Darwin. E vocês perceberam que a vida dele não foi nada fácil, né, gente? Foi uma vida aí onde ele teve que ter uma conquista muito grande para ter a sua ideia, digamos assim, e compreendida, né, na verdade, porque na época que o Darwin começou a falar de evolucionismo, as pessoas compreenderam completamente errado que ele disse que nós viemos dos macacos. Na verdade, a história não foi essa, né, gente? A história é que ele procurou buscar algumas explicações e por isso que ele fez tantas expedições aí, e principalmente ao longo aqui da América do Sul, o que ele tentava encontrar eram peças de um quebra-cabeça para explicar como que os seres vivos têm uma semelhança entre os outros. É isso. E isso ficava dentro da cabeça dele falando, poxa vida, mas tem que ter alguma explicação. E por isso que ele saiu aí tentando desvendar esse mistério. Agora, pasmem, o Charles Darwin morreu aí, né, sofrendo aí um bullying muito grande, vamos dizer assim, que na nossa época a gente chama de bullying, onde ele virou motivo de chacota de muitas revistas e jornais da época, dizendo que ele era completamente maluco quando ele dizia que os seres humanos tinham aí um grau de parentesco com os primatas. Bom, 100 anos depois, só por volta de 1950, quando foi descoberto o DNA, porque tudo que ele deduziu na época não tinha aí uma prova científica, né? E 100 anos depois, tudo que ele falou foi comprovado cientificamente. Então, uma pena que as pessoas que tiraram sarro dele, né, já não estavam mais aqui para ouvirem que a ciência considera Charles Darwin como pai do evolucionismo. Só isso, né? Não existe na história do evolucionismo alguém que seja mais importante do que Charles Darwin. Bom, claro que ele teve aí algumas influências de suas pesquisas e ele lia muito, né? Como no documentário falou, ele era muito, desde pequeno, desde criança, ele era muito interessado em observar a natureza, né? E ele começou a seguir as ideias de um lorde, um senhor chamado de Lamarck. O Lamarck, gente, apesar dele ter colocado algumas ideias assim, claro, muito, vamos dizer, rudimentares, ou seja, eh, muito simples, né? Mas todas baseadas em observações, claro. Ele também, o Lamarck também acreditava na evolução dos seres vivos. Por quê?
deixa só eu explicar uma coisa para vocês. Nesta época aí que a gente tá falando por volta de 1800, tá, gente? 1790, 1800. As pessoas acreditavam muito no criacionismo, ou seja, que Deus criou todas as espécies do universo e que elas eram imutáveis, ou seja, que nenhuma espécie tinha a capacidade de sofrer algumas mudanças em seu corpinho. Basicamente é isso. E quando as pessoas tentavam explicar que, olha, veja bem, não é bem assim, né? Os seres vivos sim podem se modificar. A sociedade criticava muito essas pessoas porque elas iam contra as ideias de Deus e, assim, né, excluíam eles da sociedade. Só que eles trabalhavam com base na observação, assim como qualquer cientista, certo? Então eles tiveram muito preconceito, principalmente por conta da sociedade. E isso fica muito claro no documentário de Darwin, quando ele fala de sua esposa Emma, que ela era extremamente católica e acreditava piamente no criacionismo, né? Então ele era casado e ele tinha que ter todo um jeitinho aí para não magoar a esposa dele, né? E não deixá-la também exposta perante a sociedade. Então a vida dele foi bem difícil, né? Bom, o que o Lamarck acreditava? Ele acreditava, então, que as espécies, sim, elas podem evoluir, e ele deu aí uma teoria onde ele se baseava em duas situações. Uma das situações... Peraí, que a professora já tá aqui se atrapalhando. Claro, né, gente? Espera só um tiquinho, que eu vou dar uma voltadinha aqui. É que tá um pouquinho difícil segurar o celular e sem se mexer e ter que controlar aqui. Mas espera que agora eu vou conseguir, vamos lá. Aí, vamos lá. O que ele acreditava? Então ele tinha dois princípios em sua teoria, ok? A lei do uso e desuso, o que era isso? Ele dizia o seguinte, que se você desenvolver alguma parte do seu corpo, se você usar muito a parte do seu corpo, se você usar muito, né, a lei de uso, se você usar muito a parte do seu corpo, essa parte do seu corpo, ela vai se desenvolver. E se você não usa uma parte do seu corpo, automaticamente, aí, ao longo dos anos, ela vai deixar de existir. Isso ficou conhecido como a lei do uso e do desuso. E aí ele falava o seguinte, para completar a lei do uso e desuso, ele tinha a lei da transmissão das características ou caracteres adquiridos. O que era isso? Que ele falava o seguinte, se você usa muito o seu músculo, por exemplo, se você faz academia, musculação, você vai ficar musculoso, certo? Ok. Então, se você usou muito os seus músculos, você vai transmiti-los aos seus descendentes. Ou seja, se você é uma pessoa aí que tem muitos músculos, é uma pessoa, vamos dizer assim, musculosa, né? Você vai ter um filho também musculoso, com essas características. Era isso que ele falava. E ele falava assim, que as cobras elas eram seres que não eram compridos, e de tanto elas rastejarem, o corpo delas foi alongando, né? Então elas ficaram, de tanto usar o rastejo para se locomover, elas ficaram aí, digamos assim, compridas, e que elas passaram isso para os seus filhos, que é a lei de transmissão. Se a gente parar para pensar nisso hoje, gente, isso são coisas que a gente fala, poxa vida, são absurdos. É claro que um bebê não vai nascer musculoso só porque os seus pais praticam musculação, certo? Mas vamos bater palmas para o Lamarck, por quê? Porque a gente está falando de mais ou menos 1800, onde ele enfrentava toda uma sociedade que não permitia uma exposição contra os pensamentos do criacionismo, certo? Ele foi o primeiro aí a dar ênfase, um dos primeiros, para falar a verdade, né? A dar ênfase, aí, a dar início a este pensamento evolucionista. E seguindo ele, claro, pensando nele, veio Darwin. O que o Darwin pensou? Poxa, o Lamarck não está errado quando ele fala que os caracteres, eles podem ser transmitidos, né? Que as características podem ser transmitidas porque eu sou parecido com os meus pais. Então, de alguma forma, isso é transmitido, mas
de onde veio isso? Como que as coisas acontecem? E aí ele começou a fazer, então, a sua grande expedição. Ele foi lá, muito ao acaso, né? Convidado pelo um dos integrantes da corte, que ia fazer o mapeamento da América do Sul, no caso, para a Inglaterra, e falou: Ó, Darwin, já que você está aí meio perdido no que você faz da vida, né? Não sabe se você vai ser padre, se você vai ser médico, não conseguiu medicina, você não quer dar uma volta aí com a gente, né? Para poder, sei lá, observar novos horizontes e de repente, aí o Darwin ficou extremamente empolgado e na hora ele aceitou e desafiando, inclusive, um dos seus maiores problemas, que era o enjoo, né? Ele quase morreu nas viagens porque ele tinha muitos problemas com enjoo, certo? Bom, e ele foi, embarcou no Beagle e conseguiu chegar principalmente aqui, passou pelo Brasil, inclusive. Infelizmente, no Brasil, ele foi picado pelo barbeiro, morreu de doença de Chagas, vocês viram aí no documentário, né? Mas faz parte do processo. Ele vivia no meio das florestas, aqui as florestas densas, né? Florestas tropicais e tal. Então, e quando ele chegou, ele ficou encantadíssimo e começou a fazer muitas observações. E tiveram algumas espécies que ele observou muito mais, né? Que foi o bico dos tendilhões, que até ele, acho que o vídeo, o documentário menciona muito isso, carapaça de tartarugas, os pescoços das tartarugas, né, na ilha de Galápagos. E ele começou a se perguntar, poxa vida, por que que o bico é tão semelhante se um mora lá, outro mora cá, né? Por que que a carapaça aqui tem uma proteção e lá não tem? E ele começou a desenhar tudo e tudo através da observação, gente, acreditem. Foi tudo através de observação, através de muitos estudos, e ele conseguiu chegar à conclusão de que, muito provavelmente, os seres vivos tinham sim a capacidade de se evoluírem e que isso dependia de alguns fatores, por exemplo, como o clima, como, por exemplo, a disponibilidade de alimentos, como a necessidade de se esconder, por exemplo, num meio ambiente, certo? Então, ele observou tudo isso e chegou a essa conclusão. E, de fato, de muito fato, ele estava certo. Tanto que, quando ele voltou para a Inglaterra, um outro evolucionista, só que ele trabalhava com plantas, que era o Wallace, certo? O Wallace ficou sabendo que o Darwin acabava de chegar de sua viagem e que ele também estava estudando a evolução, só que em animais, né? Em outros tipos de seres vivos. E o Wallace enviou todos os trabalhos dele para o Darwin. Quando o Darwin leu o trabalho de Wallace, todas as conclusões que o Wallace tinha chegado nas plantas, o Darwin também tinha chegado nos animais. Então, olha só que coincidência. E aí o Darwin falou assim, poxa vida, isso também acontece nas plantas? Então, peraí, isso acontece com todos os seres vivos, certo? E a partir daí, ele publicou então o seu livro A Origem das Espécies, em 1859, e a ideia da evolução por uma seleção natural foi chamada de darwinismo, ok? Então, o Darwin fez o trabalho de observação por muitos anos e muitos estudos, falando da evolução das espécies. E ele disse que as espécies, sim, têm a capacidade de se evoluírem baseado nas condições do meio ambiente. E o meio ambiente ele chama de seleção natural, ok? Muito bem. Bom, então, vamos falar um pouquinho do que é a seleção natural. Olha só, eu preciso que fique muito, 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 mas muito claro para vocês que a seleção natural, ela não diz jamais que o mais forte tem mais chances de sobreviver. Jamais, ok? Porque se isso fosse verdade, eu teria Tiranossauro Rex até hoje, eu teria tubarões, megalodontes, tubarões que entraram em extinção, ou megalodontes gigantescos até hoje. Eu teria dente de sabre. A gente teria todos esses animais que são muito fortes. Eles não teriam entrado em extinção, certo, pessoal? Então não tem a ver com a força. Tem a ver com aquele que tem melhores
adaptações. Eu vou dar um exemplo aqui simples para vocês, que vocês vão entender, eu tenho certeza. Imaginem se eu tiver dois gafanhotos. Deixa eu colocar aqui para você uma imagem de um gafanhoto, só para vocês entenderem. Minha mãozinha vai ficar na frente. Gafanhoto, aqui, ó, vamos lá. Vou pegar aqui a imagem de um gafanhoto, certo? Se vocês perceberem bem, o gafanhoto, ele tem aqui, ó, duas asinhas, ok? Pernas muito grandes e fortes, certo? Quando ele fica adulto, ele voa. Quem já assistiu A Vida dos Insetos lá, né, sabe que o gafanhoto voava, eles chegavam lá voando para aterrorizar as pobres coitadas das formiguinhas. Então vamos lá. Eu vou dizer para vocês o seguinte: como ele tem pernas fortes, né, eles conseguem dar muitos saltos, certo? Olha só a perna desse gafanhoto aqui, certo? Vamos supor que os dois gafanhotos aqui, olha só, deixa eu só colocar ele aqui. Vamos supor que esses dois gafanhotos aqui, olha aqui dá para ver direitinho as características que eu tô mostrando para vocês. Supondo que esse gafanhoto aqui, gente, ó, ele tem essas pernas fortes e ele consegue saltar muito mais distante para explorar a natureza e conseguir capturar as suas sementes, que são os seus alimentos, certo? E supondo que tem um outro gafanhoto que tenha uma perna mais fininha do que esse daqui, eu vou colocar uma outra imagem aqui, não sei se ele tem uma perna tão forte e robusta como esse outro daqui do canto, mas supondo que ele tenha a perna mais fininha como esse daqui, tá vendo, ó? Esse tem uma perna mais fininha, esse tem uma perna mais robusta. Pergunto para vocês, qual dos dois gafanhotos tem mais chances de saltar mais longe para explorar o ambiente e conseguir outros tipos de alimento? É claro que é o gafanhoto que tem a perna mais robusta, mais forte, né? Esse daqui, ó, tem mais chances de explorar o ambiente do que esse daqui, por causa das condições que a própria natureza deu para ele, certo? Então, este gafanhoto aqui, ó, tem mais chances de sobreviver do que este gafanhoto aqui, certo? Isso é claro para todo mundo? Porque ele tem melhores condições físicas, ok. Portanto, ele tem melhores adaptações de sobrevivências do que esse daqui. Não significa que ele é mais forte do que o outro. Não tem nada a ver com força. Ele vai conseguir saltar mais distante. Isso não quer dizer que ele é mais forte. Pode ser que esse daqui seja mais forte do que esse, inclusive. Porém, por esse daqui conseguir explorar melhor o ambiente, porque ele tem adaptações para isso, ele tem mais chances de sobreviver. Foi nisso que o Darwin se baseou, certo? Exatamente na capacidade da adaptação. E quanto melhor a sua adaptação, melhor a chance de você sobreviver, certo? E quem é que faz isso então, professora? Quem é que seleciona os mais adaptados? Ora, o próprio meio ambiente. Como que o meio ambiente seleciona, professora? Bom, dessa forminha que eu mostrei para vocês. Aquele ser vivo que tiver melhores adaptações consegue explorar o próprio meio ambiente de uma maneira mais eficiente do que outros. Como isso dá melhores condições para ele sobreviver, o Darwin chamou isso de seleção natural. Ou seja, a própria natureza vai selecionar aqueles que têm melhores adaptações e esses caras vão conseguir viver mais, deixando melhores e maiores quantidades de descendentes, certo? Ou seja, muito provavelmente o gafanhoto de perna fina, ele não vai conseguir explorar o meio ambiente, vai morrer de fome, certo? E não vai conseguir deixar descendentes, ok? Isto é o conceito de seleção natural que não tem a ver com força, pelo amor de Deus, ok? Aqui ele está mostrando a natureza, né, de dois tamanduás bandeiras disputando aí território. É claro que aquele que tiver melhores adaptações para vencer esta batalha vai conseguir sobreviver. Aqui você vai falar assim, mas é o mais forte que sobrevive. Gente, cuidado! Às vezes o mais forte não tem garras, sei lá, tão longas quanto o outro, certo? Então não é força, é a melhor adaptação,
Belezinha? E aqui ele tá dando um exemplo pra gente, ó, um exemplo aí inventado, hipotético, né, de seleção natural. A gente vai fazer um desse no laboratório e eu vou mostrar pra vocês. Imaginem que aqui eu tenho umas folhagens, certo? Com besouros da mesma espécie e alguns têm uma corzinha marrom e outros têm uma corzinha verde. Gente, perguntando pra vocês, qual que a gente enxerga melhor? O marrom ou o verde? O besouro marrom ou verde? É claro que o mais destacado é o besouro verde, ok? Então, se algumas aves que se alimentam desse besouro chegar aqui perto desta folhagem, eles vão enxergar também, como nós, os besouros verdes e vão comer os besouros verdes, certo? É claro que às vezes ele pode enxergar um marronzinho, mas é muito mais difícil ele enxergar o marrom do que o verde. Por isso, então, que esses marronzinhos aqui, ó, a gente diz que ele já tem alguma alteração dentro do seu DNA. Hoje a gente sabe disso, Darwin não sabia na época, claro, mas a gente sabe que ele tem alguma alteração que ele passa para os descendentes dele a cor marrom. E esses daqui, ó, pode ser que eles sejam mais fortes do que os marrons, tá? Só que eles não têm essa adaptação de ter a corzinha marrom. Logo, eles são, olha aqui, ó, predados, ok? Não não tem a ver com força, tem a ver com adaptação. Aquele que tem melhores adaptações tem mais chances de sobreviver. Tá claro isso? Muito bem. Eu vou dar uma outro exemplo aqui de adaptação, que a gente tem duas classificações, depois eu vou passar dever, hein? Não hoje, tá? Eu passo na semana. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês das adaptações dos seres vivos. Quem são as adaptações dos seres vivos? Então, de novo, gente, peraí, deixa eu voltar aqui um tiquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que as adaptações, elas são importantes. Por quê? Ela pode servir, por exemplo, para esconder um ser vivo no habitat dele. Isso é muito importante, porque se ele consegue se camuflar ou imitar alguma coisa, né? Para ele tá disfarçado, certo? Mas como que isso aconteceu, professora? Seleção natural. Foi alguma mudança que aconteceu há milhões de anos e que essa mudança, logo há milhões de anos, foi passando de um descendente para outro até chegar a clones, cópias, vamos dizer assim, perfeitas, né, de muitas coisas. Eu vou mostrar vídeo para vocês nas aulas seguintes, tá bom? Isso ajuda, então, alguns seres vivos a terem maiores chances de sobreviver. Existem, basicamente, dois tipos típicos de adaptação, basicamente. Um é chamado de mimetismo e o outro é chamado de camuflagem. Não vamos confundir mimetismo com camuflagem. Eu já dei essa aula para alguns de vocês aí, acho que no 4º ano, hein? A gente vai dar uma aprofundada, ó. O mimetismo é quando o animal imita... Opa, tá tocando o telefone aqui. É quando o animal imita uma ou totalmente outra espécie. Então, é quando ele imita um outro animal. Isso é um mimetismo, ok? Ele imita outra espécie. E a camuflagem é quando ele se esconde no meio ambiente. Então, olha só. Essa daqui é uma tal de borboleta monarca. E esta borboleta monarca é a verdadeira. Ela produz uma toxina que é mortal para muitos pássaros, certo? Então, quando o pássaro olha a borboleta monarca, ele prefere não comer, é claro, ele não vai correr o risco, né? Existe uma outra borboleta que ela é bem semelhante à monarca, mas ela não é tóxica, ela não produz essa toxina. Porém, quando o pássaro olha esta e olha essa, como elas são muito semelhantes, ele fala, opa, será que essa tem toxina ou não? Bom, melhor eu procurar outra refeição. Essa borboleta aqui começou a imitar a borboleta monarca para ter maiores chances de sobrevivência. Certo? Ah, professora, então quer dizer que os pássaros nunca vão comer? Não, gente, não é que nunca vão comer. Sempre tem as exceções. A gente está falando de natureza, ok? E a natureza sempre tem as exceções, certo? Agora, um exemplo de camuflagem, olha só.
Tá vendo aqui? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, tem um polvo, gente. Olha a cabeça dele aqui, tá vendo? Aqui está um dos tentáculos, aqui tem outro tentáculo, aqui tem outro tentáculo, aqui tem outro, ó. Eles estão bem camuflados no habitat onde ele vive. Isso, eles ficam escondidos, porque isso é uma tática dele. Quando passar alguém aqui, ó, lá, ele... Estou aqui para te comer. Ele está escondido no ambiente, ele não imitou ninguém. Ele simplesmente está escondido no meio ambiente, ele está camuflado. Este bichinho aqui, ó, ele imitou alguém. Então, aqui é um mimetismo claro e aqui é uma camuflagem clara, ok? A gente vai assistir esse videozinho na nossa aula. E só para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, as adaptações de animais, elas acontecem de acordo com as condições do ambiente. Olha só, esta raposa do deserto, claro, ela vive no deserto do Saara, por isso que ela chama raposa do deserto, faz sentido, né? Eles são adaptados ao clima seco. Por quê, gente? Porque durante o dia pode chegar até 50 graus. E à noite, eu já disse isso para vocês, chega abaixo de zero. Então, o que eles vivem? Dentro de tocas. Eles têm hábito noturno, porque não dá para ser 50 graus, ninguém consegue, certo? Eles ficam escondidos dentro de toca durante o dia para não morrer de calor. Eliminam pouquíssima água na urina, ok? E as grandes orelhas ajudam a perder o calor. Olha só, então é um animal totalmente adaptado às condições que ele vive. Se eu tirar esse animal daqui, colocar desse lugar e colocar ele dentro da floresta amazônica, ele vai sobreviver? Muito provavelmente não. Por quê? Porque as adaptações dele são para o habitat onde ele vive, ok? Muito bem. Então, olha outro tipo de... A gente tem vários tipos. Por exemplo, a hibernação é um tipo de adaptação ao frio. Os animais que hibernam, eles estão diminuindo a atividade energética do seu corpo. Às vezes, por exemplo, tem animais que chegam a 38 graus, 37 graus, e quando eles estão em período de hibernação, o corpinho deles vai para 2 graus. Por quê? Para não gastar energia e não sofrer danos com o frio extremo do habitat, né? É muito comum a hibernação com alguns roedores, é muito comum, tá? Depois eu conto pra vocês que urso não hiberna, ok? Depois eu conto pra vocês. E a migração também é um outro tipo de adaptação. O que é a migração? É quando o animal sai de um lugar e vai para outro. Por exemplo, as aves que fogem do frio, indo em direção, às vezes voando 1.500 quilômetros, indo em direção a outros lugares para não sofrer com o frio, certo? Então é um outro tipo de adaptação que a gente tem aí nos seres vivos, certo? E a gente também pode ter adaptações, claro, todo ser vivo tem adaptação. Então a gente não pode deixar de falar das plantinhas. E aí fica fácil quando a gente fala, essa aqui é a barriguda. É uma árvore que ela é encontrada na caatinga. E ela, para que ela tem esse barrigão aqui que a gente fala? Ela armazena água dentro do caule dela. É como se fosse uma suculenta lá no deserto. A suculenta, ela armazena água dentro do seu caule também. Olha essa barriguda, cheia de água. Bobinha ela? Claro que não. Adaptada. Aquelas que armazenam mais água têm maiores chances de sobreviver. Outra adaptação também que elas podem ter são raízes muito, 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 muito longas. Por quê? Pô, ela tá aqui, mas choveu lá a 2 quilômetros de distância dela, a raiz dela chegando lá, ela consegue sugar a água e trazer até o caule dela e armazenar para um período de seca muito longa, certo? Para o período de estiagem. Essa daqui é uma outra adaptação, que é o mangue vermelho. Essa daqui tem bastante aqui no nosso país, né? É uma árvore típica de manguezais. E o que ela faz? Por que ela tem essas projeções? Na verdade, esse caule aqui dela, tá vendo que sai, que parece umas pernas, né? Saem umas projeções que ajudam essa árvore a se fixar no solo. Então, não é raiz isso aqui. São projeções que vão ajudar a fixação dela. É claro que ajuda também no papel de absorção de nutrientes, etc e tal, mas a principal função aqui é não deixar ela cair, porque o mangue, ele é uma mistura de água doce com salgada e aqui é um solo arenoso,
né? Então é muito difícil ficar parado aqui. Então ela tem essas adaptações para conseguir sobreviver. Amores, terminamos a nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa matéria, uma matéria bem gostosinha da gente assistir. E que vocês, então, fiquem com Deus e um excelente final de semana, tá bom? Beijinho! E mais uma vez, as duas princesas, parabéns, amores!